Futebol Clube. Lucas Ramon no São Paulo, será que ele vem antes, não vem? Como é que tá essa situação? Recapitulando, ele é o lateral direito que jogou no Mirassol na última temporada, se destacou, ele tem contrato com o Mirassol até maio deste ano. O São Paulo tentou um acordo com o Mirassol para liberar um dos seus atletas. Até do que eu, Alexander, tenho de informação, o São Paulo colocou o Luan nessa equação para tentar ali, toma o Luan, eu ainda pago parte dos vencimentos do atleta, e aí você me libera o Lucas Ramon agora para ele já fazer a pré-temporada. Até o São Paulo afirma que teve outros jogadores até de base que teriam sido envolvidos ali por empréstimo e tudo, mas não houve um acordo ou dos atletas, no caso do Luan, o Luan não quis participar desse negócio, ou do próprio Mirassol. Aí o Mirassol pediu $500 mil ao São Paulo, pediu 500, pouco mais de 500 mil reais, falou, então beleza, não entramos em um consenso, me paga aí 500 mil que tá tudo certo, o jogador é seu. Só que o São Paulo com problemas financeiros, com fluxo de caixa, devendo até alguns direitos de imagem aos atletas, o São Paulo não tem condições de arcar com esse valor direto ao Mirassol. O Mirassol quer esse pagamento à vista, tá? O São Paulo até cogitou, falou, a gente pode parcelar esse valorzinho aí, se você topar e tudo, mas o Mirassol falou, não, você já vai ter um jogador, então paga esse valor à vista, que aí você já fica com um jogador. Então, do que eu tenho de informação apurado junto com o clube, que o São Paulo deve esperar até maio, até o término do contrato do Lucas Ramon, para ele se apresentar ao São Paulo, começar a trabalhar com o elenco e poder ser um reforço para essa temporada. Enquanto isso, o São Paulo vai com o Mike e vai com Cedric Soares também ali na ala direita. O São Paulo também deve estar, logo depois da Copinha, deve subir o Igor Felisberto. A expectativa do São Paulo é terminando a competição, o Igor Felisberto sobe e aí o São Paulo teria 3 opções ali para lateral enquanto vem o Lucas Ramon. Aí depois do Lucas Ramon vir, aí o Igor Felisberto provavelmente pode voltar a descer e a ficar na mesma situação do Mike. Treina com os profissionais, volta para jogar na base. Treina com os profissionais e volta para jogar na base. Pelo menos essa é a situação de momento. Se o Mirassol continuar batendo o pé, que quer realmente os 500 mil à vista, o São Paulo não vai conseguir a sua liberação antecipada. Tá bom? O que você acha disso tudo? Quero saber muito a sua opinião aí nos comentários, tá? E o Rodriguinho, ele tá indo mesmo pro Bragantino? Bora trazer alguns detalhes, alguns bastidores do que a gente conseguiu de apuração referente a essa situação. A informação tinha sido dada primeiro lá pelo André Hernan sobre o interesse do Red Bull Bragantino. Do que eu tenho de informação agora, tá? As partes estão conversando, inclusive já há uma conversa do Bragantino com o staff do atleta, houve a apresentação de um projeto esportivo para o jogador, um projeto esportivo que agradou. O projeto seria semelhante ao que foi apresentado ao John, de você contratar o Rodriguinho agora, para ele se adaptar nesses primeiros meses à cidade de Bragança e tudo, é perto também de São Paulo. O Rodriguinho, né, tem morado na capital paulista já há um bom tempo, então até por questões familiares também é algo positivo para o atleta. Os vencimentos também do jogador saltariam de uma maneira significativa. Hoje ele ganha mais ou menos ali 45 mil reais por mês, então seus salários iriam ali para casa dos 6 dígitos ali com o Bragantino, então financeiramente também é positivo para o lado do Bragantino. E também o Bragantino está trabalhando com a hipótese de vender o John nesta temporada. E aí você vendendo o John ou agora ou no meio do ano, você abre espaço para o Rodriguinho ter sequência, ter continuidade e ser protagonista do Bragantino, que é um clube de primeira divisão. E aí, num futuro não muito distante, entre um ano e meio, ele valorizado, ele já poderia ser negociado com o futebol europeu, inclusive, que é algo que agrada ao staff do atleta. Há um entendimento de que mesmo ele tendo conversas com alguns clubes, hoje o Rodriguinho está em baixa, porque por mais que ele teve protagonismo e até alguns bons jogos no São Paulo na temporada passada, ele vem de não jogar, né, de lesão e tudo, acabou perdendo espaço, até jogou algumas partidas abaixo. Então você indo para o Bragantino nessa transferência que pode acontecer, estão conversando, não é nada fechado, não há algo 100% com martelo batido, mas há um otimismo das 3 partes do negócio poder acontecer. Do lado do São Paulo também alegam que vai ter uma compensação financeira. Do que eu tenho de informação, tá? Inicialmente seria algo em torno de 2-3 milhões de euros, não seria algo muito maior do que isso não. Só que aí o São Paulo também está vendo a possibilidade de envolver algum atleta também, além desse montante, para a liberação do Rodriguinho antecipadamente. Então as partes estão conversando, estão entendendo ali
um negócio está acontecendo. Ainda não há um martelo batido, mas há um otimismo de todo mundo fechar essa contratação e o Rodriguinho pode se despedir do São Paulo aí nos próximos dias. A prioridade dele era permanecer, era renovar, tá? Até do que eu tenho de informação, o staff sempre priorizou uma renovação de contrato com o São Paulo, mas o São Paulo não se mexeu, o São Paulo não fez realmente movimentações mais fortes desde depois de setembro para renovação de contrato do atleta. Então agora o staff já está observando o mercado e o São Paulo também está olhando com bons olhos aí uma possibilidade de negociação. Você acha que é uma boa para todo mundo? Você acha que vale esse tipo de transação? Quero saber a opinião de vocês aí. O São Paulo pode negociar o Marcos Antônio com o Flamengo? E a resposta é não. Por que não? Porque o Flamengo terá que bancar uma grana muito alta, de acordo com o São Paulo, para esse negócio acontecer. O Vene Casagrande ele trouxe uma informação mais cedo de que o São Paulo e o Flamengo estavam negociando e o Flamengo pediu a contratação do Marcos Antônio em definitivo. O São Paulo quer o Alan, a gente já trouxe que há um acordo já fechado entre as partes e aí agora na negociação o Flamengo pediu a contratação do Marcos Antônio em definitivo. E aí peguei essa informação do Vene, levei para as minhas fontes, conversei com o staff do atleta, ele é agenciado pela Rock Nation, nem ele, nem o staff, nem o jogador querem se pronunciar sobre o tema e deixam um destino, a decisão, tudo nas mãos do São Paulo. Do lado do Flamengo, eu consegui a apuração, né, durante aí as minhas conversas sobre Alan, consegui um contato muito legal lá do Flamengo, que me afirmou que sim, que eles querem avançar na contratação do Marcos Antônio, eles decidiram que vão tentar a sua contratação. Já do lado do São Paulo, eles alegam que não farão negócio, a não ser que sejam apresentados na mesa valores significativos. Até tentei checar e conversar quais que seriam esses valores, não quiseram me afirmar, me afirmaram que seriam próximo da multa contratual, então a gente pode colocar aí que seriam altos valores ali, na casa de mais de 100 milhões de reais, por exemplo. Então São Paulo não quer fazer negócio, até muito porque até da aspa que eu coletei e mandei lá para os membros do canal no nosso grupo do WhatsApp, eles sabem que vai pegar muito mal se você vender o Marcos Antônio agora, né, no meio ali dessa guerra política do São Paulo, impeachment do Júlio Casares, então essa gestão sabe que, poxa, tá acontecendo tudo isso, ainda você vai vender o seu melhor jogador? Cara, inevitavelmente as críticas vão vir a rodo, então somente um valor bem alto. E há uma dificuldade do lado do São Paulo de entender que esse valor alto chegaria para o Marcos Antônio, tá? Por conta de ser um jogador que bateu e voltou na Europa, mesmo sendo 25 anos, ele é um jogador de meio campo, não é um jogador de ataque. O Flamengo estava disposto a pagar 30 milhões de euros aí no Caio Jorge, por exemplo, no Cruzeiro, que tem ali relativamente a mesma idade, mas a gente sabe que atacante vale mais, então será que o Flamengo vai ter bala para bancar 20 milhões de euros na contratação do Marcos Antônio? Eu acho difícil deles fazerem esse movimento, mas se fizerem, acho que poderia rolar negócio. Mas o São Paulo descarta veementemente qualquer chance e qualquer possibilidade de fazer negócio pelo Marcos Antônio, tá? O que você acha disso tudo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Para mim seria uma loucura negociar o Marcos Antônio a essa altura do campeonato. A gente precisa de dinheiro, precisa, mas a gente já viu que o problema do São Paulo não é dinheiro. O problema é como ele é administrado e não é você vendendo o seu principal jogador que você vai conseguir melhorar as suas condições financeiras. E o Alan, será que pode vir mesmo ou não, depois ali dessa situação do Flamengo querer o Marcos Antônio e tal? Do que eu tenho de informação, já há um acerto, tá? Já há um acerto entre Flamengo, São Paulo e staff. Já tá tudo basicamente encaminhado, resta somente os termos finais ali do Flamengo. Só que aí e aí vamos trazer a linha cronológica. O Flamengo, ele sinaliza o interesse no Marcos Antônio, sonda a situação do Marcos Antônio, sondou, morreu por ali. Aí, São Paulo, ó, quero o Alan. Vamos negociar, o Felipe Luiz aí já está renovado, era o único empecilho para a gente fechar esse negócio, então vamos avançar nesse negócio, faz a proposta ao Flamengo, o Flamengo topa, mas fala, vamos ajustar aqui alguns detalhes, coloca ali algumas garantias bancárias, coloca ali prazos, tudo bonitinho para se resguardar, né, de possível, vamos ser sinceros, o Flamengo estava com medo de tomar um calote do São Paulo, então fez ali cláusulas, algumas situações e parcelamentos ali para tentar ao máximo possível se prevenir de qualquer tipo de calote vindo por parte do São Paulo. Isso foi feito, tudo acertado, só que aí agora, com tudo acertado com o Alan, o Flamengo, ó, beleza,
fechamos aqui tudo do Alan, mas antes de eu assinar aqui o papel e liberar o jogador, eu quero o Marcos Antônio. E aí, a gente vai trabalhar com hipótese, tá? A gente trouxe a informação, trouxe a linha cronológica de como o negócio aconteceu. Não há mais o que se conversar sobre o Alan. Não há mais o que falar. Há um acerto entre as partes. Só que com essa entrada, esse pedido do Flamengo no Marcos Antônio, há uma impressão por parte do São Paulo de que, meu amigo, será que eles podem acabar barrando a saída do Alan justamente por conta da gente negar a negociação do Marcos Antônio? Porque é o Flamengo tentando barganhar. E aí o Flamengo vai te falar, já que você não vai me negociar o Marcos Antônio, já que ele é negociar, o Alan também vou negociar com outro clube. O Corinthians, por exemplo, é um clube que sondou a situação do atleta recentemente, o Fluminense. Então, o Flamengo pode chegar e falar, beleza, com o São Paulo eu não negocio, Alan vai buscar um novo destino. O Alan, ele já topou jogar no São Paulo, tá? E até pode parecer até estranho com todo esse momento político do São Paulo, mas o Alan tá muito a fim de jogar no São Paulo em 2026. Ele acredita que realmente é um projeto de carreira para ele interessante, jogar no futebol paulista, jogar no grande clube que é o São Paulo, ter rodagem, ter minutagem, poder ajudar de fato o São Paulo nos seus objetivos nessa temporada. Então é mais ou menos nesse cenário, nesse pé que tá hoje. São Paulo acreditava que fecharia a negociação hoje, ali acabou fechando de certo modo, só que aí quando era para fechar, assinar, resolver e falar, vambora, o Flamengo oficializou que quer o Marcos Antônio, mas o São Paulo não quer negociá-lo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos para entender como essa conversa vai se desenrolar. Fechou? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Agora, daqui a pouco a gente vai dar o nome de todo mundo que votou pró-Casares, que é bom que todo mundo saiba quem são. Agora, Casão, você jogou no São Paulo em 1984. Faz muito tempo, é verdade, e tudo mais. O São Paulo era uma outra coisa, era o clube dos cardeais, aqui resolvemos as coisas aqui dentro. Esses escândalos, essas coisas, era coisa de outros times. O São Paulo tá virando um clube qualquer, né? Cara, é assim, não é um clube qualquer, porque qualquer clube sempre teve os problemas expostos, né? Corinthians a vida toda foi assim, Palmeiras faz poucos anos que acontece poucas coisas que ficam públicas. Palmeiras nos anos 70, nos anos 80, era todo dia problemas internos de diretoria, de presidente, todas as confusões que tinham dentro do Palmeiras, elas eram expostas. E o Corinthians também. O São Paulo mudou. O São Paulo, como você falou, quando eu fui para o São Paulo, era outros tempos, não tinha rede social, não tinha muitos canais, não tinha canal a cabo, era jornal que saía no outro dia, então tanto as notícias boas como as negativas, elas demoravam para ser desenvolvidas, a não ser um programa de rádio, né? Mas assim, publicamente, era só no jornal no outro dia, o jornal era muito lido, né? As pessoas compravam o jornal para saber de esportes, para saber o que estava acontecendo com o seu clube, então demorava um pouco para as coisas se espalharem. Hoje não. E o São Paulo, depois de eu não sei quanto tempo para cá, uma década, 2 décadas para cá, o São Paulo virou assim uma coisa aberta, né? Uma coisa aberta. Tudo que acontece, qualquer coisinha que acontece dentro de São Paulo, explode publicamente e a confusão começa. Eu acho que o São Paulo ainda não sabe lidar com isso, porque é pouco tempo, faz poucos anos que o São Paulo está nessa situação que o Corinthians viveu a vida toda, que o Palmeiras viveu por muitos anos, né? Times que as confusões eram expostas o tempo todo. No caso específico do Casares, das transações estranhas, transações bancárias estranhas, de dinheiro vivo, né? Eu vou muito em cima de dinheiro vivo. O dinheiro vivo, hoje no Brasil, ter dinheiro vivo no Brasil, foi meio que banalizado, né? Vamos falar a verdade? Porque se você ficar fechado só no plano esportivo, no plano do futebol, você fala, pô, isso aí é muito estranho, tem que ser investigado, tem que ir pra cima, e tem que ser mesmo, né? Não estou falando que não tem que ser. Mas se você abrir a porteira e levar para o plano nacional, cara, teve político que foi pego com 430 mil reais em dinheiro vivo dentro do saco de lixo dentro de casa e tá tudo correndo bem.
Tá tudo andando. Não teve renúncia, não teve nada. Teve dinheiro da cueca e tudo corre bem. Teve compras de imóveis com dinheiro vivo, vários, e tudo corre bem. Então, essa questão de você ter o dinheiro vivo em grande quantidade ou transações bancárias estranhas, ela foi meio que banalizada no Brasil. Ela veio de cima para baixo, né? Então, eu não estranho essa decisão da reunião de São Paulo e também do próprio Casares de não renunciar e também de momentaneamente não levarem o impeachment, o processo do impeachment adiante, porque isso acontece no Brasil, não é no futebol, não é no São Paulo. Não é no São Paulo, é no Brasil que acontece. No Brasil. Quanto tempo demorou para sair o impeachment do Augusto Melo, por exemplo? Né? Depois de... Era todo dia, todos os dias, durante o ano todo do ano passado, desde o início, foi do primeiro dia ao último dia do Augusto Melo, foi confusão estranha de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. De cartão corporativo, e laranja, e dinheiro de patrocinador, para onde foi, quem levou, investigação, áudio e câmera para olhar dentro das reuniões. Aconteceu de tudo no Corinthians, de tudo. E só saiu o impeachment mesmo pela pressão da opinião pública e da torcida do Corinthians, que chegou um momento que ela ficou contra tudo aquilo que estava acontecendo, e aí a coisa andou, não teve como voltar, né? Mas a paciência e a normalização dessas questões de dinheiro vivo, de transações bancárias, ela foi uma normalizada muito nociva que teve no Brasil hoje, nos últimos anos, né? Uma normalizada nociva que aí foi pulando de setor para setor, né? Foi pulando de setor para setor. Veio política, a coisa começou politicamente e foi passando, não saiu da política, mas passou para o esporte, né, futebol e para outros esportes também. Então eu não estranho essa empurrada com a barriga, sabe? É uma grande empurrada com a barriga. Já está aqui o Mauro César Pereira com a gente, eu vou colocar ele na conversa, mas acho bom, importante para todo torcedor são paulino ou não, que a gente fale o nome dos 6 notáveis do São Paulo que votaram ou que recomendaram que impeachment não é o caso para o Casares, não há provas e tudo mais, que é o que está escrito na ata, que eu vou até ler daqui a pouquinho um pedacinho da ata, mas os nomes das figuras que votaram pró-Casares foram os seguintes: Outem Aires de Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo atual, Carlos Miguel Aidar, que foi o presidente que renunciou há 10 anos atrás por questões parecidas como essa, e até falou que se arrependeu de ter feito isso nessa reunião de ontem, ex-presidente de São Paulo, Marcelo Pupo, Ives Gandra Martins, um jurista muito importante do Brasil, o Leco, que é o antecessor ao Casares na presidência do São Paulo, Carlos Augusto Barros e Silva, o nome dele, e o José Eduardo Mesquita Pimenta, também ex-presidente do São Paulo. Então essas 6 figuras entenderam que o Casares não fez nada de errado, está tudo bem, ele que não recomendou o impeachment. É bom, como eu digo, que a gente sempre lembre o nome das pessoas, como eles estão votando lá, essas figuras são tão importantes dentro do São Paulo por conta disso. Agora, dentro de campo, reportagem aqui do nosso Valentim Furlan, o Flamengo deu sinal verde e o São Paulo avança pela contratação do Alan, um volante que está com nenhum espaço dentro do Flamengo. A questão do Flamengo que ele tem em todas as negociações que ele tem feito o Flamengo agora é que ele quer garantias de que não vai tomar calote, como tomou do Internacional com relação ao volante, esqueci o nome dele, o Thiago Maia. Ou outras aí, né? Então o Flamengo fala assim, olha, você me apresenta aqui as garantias que até eu negocio, sem isso não vai dar. Cansado de tomar calote de tudo que é lugar. Faz muito bem, né? Faz muito bem, exatamente. O Alan, ele chegou no Flamengo ele era muito disputado naquele momento, o Flamengo conseguiu a contratação, mas no Flamengo ele nunca se firmou, né, o Mauro? O Alan era uma obsessão do Sampaoli, em 2023, né? E o Sampaoli não sossegou enquanto não contrataram o Alan. Mas ele teve várias questões físicas, aliás, isso é um ponto importante. O São Paulo teve muitos jogadores contundidos, né? O Alan já teve vários problemas físicos, tem um problema na planta do pé,
Vira e mexe, ele está fora de combate por conta disso. Não pode jogar na altitude, né? Tem algumas questões assim. Ele é um jogador, assim, ele não é um volante mordedor, pegador. É um volante de interceptação e passe. Circulação de bola, é um cara para isso. É um cara que tem bom passe, é um jogador de boa técnica. É muito mais de interceptar do que de ir lá e dar combate, roubar a bola, né? Isso, falando do Alan, num bom momento, né? E é um jogador de bom passe, é um jogador que até combina com o tipo de jogo do Flamengo, mas ele foi ficando para trás, inclusive por conta dessas ausências, né? Vira e mexe não está disponível. Então você pega o casal Everton Araújo, o volante que veio da base, já passou à frente dele. Por quê? Porque está sempre disponível, quando precisa entra, aproveita melhor as oportunidades. É um jogador que o Flamengo quer negociar, o São Paulo quer contratar. O que eu soube do lado do Flamengo é que existem conversas, estão discutindo, me falaram, estamos vendo vários cenários para ver qual que se encaixa. E a grande questão é que o São Paulo também não tem dinheiro, né? Então esse é o ponto. E o Flamengo tem sim interesse no Marcos Antônio, que tentou contratar antes do São Paulo, ainda na gestão anterior do Dandim, com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, que hoje está no Cruzeiro, o Marcos Braz está no Remo, e o próprio jogador optou por ficar no São Paulo, que era uma situação de empréstimo, que ele tinha que fazer um número X de jogos para poder ser contratado. Ele queria ficar no Brasil. No São Paulo ele sabia que ele jogaria mais, no Flamengo teria mais concorrência. E o jogador foi para o São Paulo. O Flamengo já tinha interesse lá atrás, ainda tem. Isso aí tem interesse. Agora, não sei se o jogador vai ser envolvido em uma negociação. Se fosse o caso, é evidente que o Flamengo teria que compensar o São Paulo, porque é um jogador que está no momento melhor do que o Alan, está mais valorizado no mercado. Mas isso seria uma possibilidade. Eles estão discutindo para ver uma maneira de sair esse negócio. Agora, como eu falei há pouco, né, eu imagino que essa situação política não me atrapalha. Como é que você assume um compromisso de comprar um jogador e pagar X parcelas? O presidente do clube está nesse forrobodó todo, quer dizer, fica até difícil você tomar uma decisão. Assumir um compromisso, uma dívida, quem é que assina a garantia, né? O presidente vai assinar, amanhã ele pode não ser mais presidente, né? É uma situação muito delicada, que eu acho que dificulta também o departamento de futebol em meio a esse furacão. Mas é um jogador que o São Paulo quer contratar. Se ele conseguir uma boa recuperação física, ele é um bom jogador, ele não é mau jogador, não. Você vai ouvir muita gente falando assim, especialmente torcedor, não joga nada, é bagre, bobagem. Isso é bobagem, ele não é mau jogador. Agora, ele não conseguiu jogar no Flamengo. Isso tem que ser dito. E é um jogador que teve questões físicas. O São Paulo sofreu muito na temporada passada, com uma quantidade imensa de jogadores lesionados. Então, acho que o São Paulo deveria ter um certo cuidado nessa contratação também, no que se refere à parte física do atleta. 28 anos tem o Alan, que, como disse o Mauro, teve muitas questões físicas ao longo... O lateral direito Ângelo, negociado com o Strasbourg da França, só fará a mudança definitiva para a Europa em outubro, quando completa 18 anos. Enquanto isso, o jovem talento não disputará a Copinha de 2026. A decisão foi tomada em comum acordo entre a diretoria do Tricolor e o staff do atleta, que passará cerca de um mês na França, participando de um período especial de treinamentos no novo clube. De acordo com informações do GE, a iniciativa tem como principal objetivo acelerar o processo de adaptação de Ângelo. Durante a estadia, o lateral poderá conhecer melhor a cidade, iniciar um entrosamento com os futuros companheiros e se familiarizar com a rotina do Strasbourg, equipe que integra o mesmo grupo do Chelsea da Inglaterra. O jovem atleta teve um desempenho consistente nas categorias de base, o que rendeu convocações frequentes para a seleção brasileira sub-17. Reforçando o status do jogador como uma das promessas mais interessantes de sua geração. A venda do lateral direito ao Strasbourg foi no valor de 5 milhões de euros, valor que correspondia a cerca de 32,3 milhões de reais na cotação da época. O tricolor já recebeu 50% do montante, enquanto a outra metade está prevista para ser quitada até 31 de dezembro de 2026, conforme estabelecido em contrato entre os clubes. O acordo ainda prevê gatilhos por desempenho. Caso Ângelo atinja a marca de 2.000 minutos atuando pelo time profissional antes de sua ida definitiva para a Europa, o São Paulo terá direito a mais 2 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 12,9 milhões de reais. E aí, torcedor, diante do seu potencial e da cláusula que acabamos de citar, você acha que Ângelo merece chances de atuar no elenco principal do São Paulo? Comente aqui embaixo a sua opinião.